Agora chegou a hora da nossa meditação. Hoje a nossa meditação será escolhas. Acomode-se da melhor maneira possível onde você estiver. São só alguns minutinhos, como sempre. Mas são minutos valiosos, onde você pode e deve melhorar. Por isso a meditação é a comunicação com a alma. A alma imorredora, a alma não morre. Ela percorre todos os caminhos do multiverso. E assim vamos vivendo cada vez melhor, porque estamos tomando contato com a nossa vida espiritual. Hoje estamos falando das escolhas. O que nós escolhemos? Vamos ver isso durante a nossa meditação. A nossa meditação é uma meditação tranquila, onde você vai deixar fluir cada vez mais os teus pensamentos e os teus sentimentos, para que a gente possa melhorar a todo instante a nossa vida. Fique em paz, fique calmo, fique calma. Tudo dará certo no seu tempo. Vamos começar? Deixe o seu coração aberto, deixe o seu coração tranquilo, tranquila, deixe fluir. Ouça minha voz, ouça a música e deixe fluir naturalmente. A primeira grande escolha, viver bem. A segunda grande escolha, o que escolhemos para se viver bem. Estas são as nossas escolhas. O que escolhemos, daremos um propósito à nossa vida. Quer saibamos ou não, vamos até este propósito, porque escolhemos. E mais tarde colheremos. São leis naturais. Toda escolha implica com uma renúncia e uma consequência. Entraremos então na lei de causa e efeito, ação e reação. Nós causamos, teremos os nossos efeitos. Nós agimos de uma tal maneira, teremos as nossas reações. Muitas vezes somos reacionários. Deveríamos ser mais proativos, mas muitas vezes não somos. Por isso a meditação é muito importante, para que você sinta as palavras entrarem em seu coração. Sinta as palavras e a música penetrando o seu inconsciente, numa hipnose maravilhosa que você estará trabalhando nela. Não deixe os outros escolher por você. Escolha as pessoas que não falem isso por você. As pessoas não têm que falar o que você tem que fazer. Peça opinião, muitas opiniões. Reflita,
Trabalhe nisso, mas quem decide é você. Você decide, inclusive, ser feliz. Ninguém te fará feliz, somente você fará você feliz, pelo que você é e pelo que você faz aos outros. O futuro é resultado dos caminhos que você já escolheu. Pensar antes de agir é a melhor forma de não fazer escolhas erradas na nossa vida, para que esse futuro seja um futuro machucado. Faça assim no presente, correr naturalmente para que esse futuro não te machuque. Assim você estará cada vez mais melhorando a sua vida. Pois a vida é como uma estrada dividida em duas mãos. Em algum momento você precisará escolher de que lado está. Você precisará escolher de que lado está. Qual é o caminho que você vai escolher? O da esquerda ou da direita, ou ir em frente? Veja que em frente é uma reta. E o caminho da esquerda e da direita são variáveis. As variáveis muitas vezes precisam ser pego como atalhos. Mas nós podemos sim trabalhar nestas estradas que a vida nos oferece. E não pegar sempre atalhos, e sim trabalhar no nosso ser através da retidão. Para não se perder na vida, faça escolhas que condizem com a sua essência. A sua essência é você, a alma. A alma é imorredora, como sempre se fala. Ela não morre nunca. Ela apenas vai para outro lugar. Se não faz seu coração bater mais rápido, então é uma escolha errada, diz o ditado. Faça uma escolha, mas olhe primeiro que escolha você está fazendo. Isso é muito importante. É muito importante você saber escolher o que você quer fazer da sua vida e tomar as decisões certas. Pois as escolhas erradas não determinam quem você é. Mesmo que erre, não vai determinar o que é você, mas elas vão te mostrar pelos erros para não tomar outro caminho errado. Isso é tranquilo, isso é viável. Não lamente porque errou, levante e tente de novo até acertar na escolha. Geralmente não se acerta na primeira ou na segunda. Muitas vezes vai ter que fazer muitas vezes, refazer muitas vezes outros caminhos. Mas isso é importante, caminhar para que a gente possa melhorar cada vez mais. Se tiver em dúvida, escolha sempre o amor. O amor é a certeza do coração. Se fizer tudo com amor, você não erra, porque o amor não erra. O amor é o perdão, o amor é a gratidão, o amor é toda a luz que você possa imaginar. Você tem um leque enorme de escolhas. Opte por aquela que faz bem ao seu coração. Fique em paz. Fique tranquilo,
Fique em paz, muita paz em teu coração.